Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que noite maravilhosa, noite de festa. E que Deus possa abençoar ricamente a vida do pastor Wilson, da irmã Célia, pastor Enival, irmã Raquel. E também hoje é aniversário da minha sogra, irmã Nadir. Olha só que bênção. Dia de festa. Que os irmãos continuem sendo uma bênção nas mãos do Senhor e que possam hoje receber de Deus aquilo que Deus tem para cada um. Segunda de Paulo aos Coríntios é a leitura, capítulo 12. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, um texto conhecido de todos nós. Versículo 9 e versículo 10, eu vou lendo para nós ganharmos tempo. Diz assim a Bíblia: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Se eu fosse intitular a mensagem de hoje, eu queria colocar como título Segredo dos Fortes. Paulo estava num contexto, amada igreja, onde ser forte era sinônimo de bravura, era ter habilidades de combate, era ter força militar, era ter uma força que fosse extraordinária, porque essas eram as virtudes que os romanos cultivavam. E eles idolatravam isso. Eles criavam os seus super-heróis. E enquanto eu li esse texto bíblico, onde Deus ele desconstrói essa ideia através de uma experiência profunda na vida de Paulo, ele é incomodado com um espinho na carne, que a maioria dos estudiosos acreditam ser uma doença nos olhos, haja vista que Paulo tinha alguém que escrevia as cartas para ele, nós chamamos de amanuense na teologia, na linguagem técnica. E Paulo, então, ele tinha esse espinho que lhe incomodava. Ele denominou que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás, que lhe esbofeteava e que fazia o Paulo tão cheio da graça de Deus, o homem que teve experiências que quase nenhum outro teve igual. Aliás, eu ouso dizer que Paulo teve experiências que nenhum outro homem teve, porque a compreensão da nossa doutrina, do Evangelho, na sua essência, ela é mais explicada por Paulo do que pelo próprio Jesus. Teve coisas que Paulo ele trouxe para a igreja, claro, recebendo de Cristo, que o próprio Cristo no seu tempo não falou. Então Paulo era alguém que tinha muito de Deus na vida, alguém que dentro da igreja podia ser visto como um super crente. Mas aí Deus lhe dá uma experiência, e esse espinho na carne vem para mostrar para Paulo que não existe super crente. E é sobre isso que eu quero meditar com a igreja hoje. O segredo dos fortes.
na concepção romana, no estereótipo mundano daquela época, ser forte, então, era ser alguém capaz de conquistar sozinho, alguém que tinha uma independência, e essa independência era causa, era resultado da sua força, da sua capacidade extraordinária, da sua habilidade sem igual. Mas Deus, Ele revela que o segredo da força do crente está em dois elementos contidos nessa passagem bíblica. O primeiro elemento, e aqui nesse diálogo há uma fala que é de Deus e uma fala que é de Paulo. E na fala de Deus, Deus revela, Ele diz: a minha graça te basta. Aleluia! Esse é o primeiro ingrediente para formar alguém forte em Cristo Jesus. É entender a graça de Deus. E graça, amados irmãos, Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é favor imerecido. Graça é um presente que nós não merecíamos receber. E essa graça que Paulo agora vê o próprio Deus dizendo, é ela que te basta, é ela que te é suficiente. Essa graça nos capacita, nos habilita a alcançarmos ou possuirmos coisas que naturalmente a gente não conseguiria. A graça de Deus nos dá resiliência, a graça de Deus nos dá resistência, a graça de Deus nos ajuda a conviver com aquilo que nos incomoda. O espinho na carne incomodava Paulo, mas quando a graça de Deus se derramava na vida de Paulo, não tinha espinho na carne que pudesse parar o servo de Deus. Deus está dizendo, Paulo, eu não preciso tirar esse espinho, eu só preciso derramar sobre você a minha graça. Porque enquanto a minha graça estiver sobre a sua vida, Paulo, não vai ter barreira, não vai ter impedimento, você vai viver incômodos, você vai conviver com coisas que você rejeita ou que você simplesmente não entende, Paulo, mas você vai continuar de pé na minha presença. Aleluia! Tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente não queria se submeter a elas, mas a vida, o propósito, nos coloca nessa posição, nos leva até esse lugar, nos conduz até essa fase, essa etapa, esse momento da vida, e a gente não entende. A gente até rejeita, se sente incomodado, queria se pudesse tirar com as próprias mãos, ou sair dali deliberadamente, mas Deus está falando, fica, permanece, porque a minha graça te basta, e a minha graça vai te sustentar, quando as mãos humanas não puderem fazer mais nada na tua vida. A minha graça te basta. Quando eu vejo, amados irmãos, a tragédia que Jó enfrentou, é que a gente lê a Bíblia às vezes como se lesse um periódico, um jornal, uma revista, a gente
a gente não medita, mas quando a gente para meditar e começa a imaginar e se coloca no lugar, irmãos, Jó, servo de Deus, temente a Deus, em um só dia, ele perde bens, ele perde servos, ele perde a sua reputação, ele perde seus filhos. Ele não entende isso, ele não sabe o que está acontecendo, mas proporcional a essas perdas, vem a graça de Deus na vida de Jó. E Jó diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é a graça de Deus, é a graça de Deus na vida de Jó. E a graça, como eu disse, é favor imerecido, ela não se conquista, ela se recebe. Não dá para conquistar a graça, a gente tem que receber a graça. A graça não é por mérito, a graça é simplesmente pela bondade de Deus, porque Deus é bom, e Ele derrama graça, e Ele te dá graça, Ele te dá graça. Amados irmãos, suportar o que nós suportamos até aqui, é a graça de Deus na nossa vida, aleluia. E Paulo, ele recebe essa graça não por mérito, e esse é o segredo para nós, não é por mérito, é por submissão. Me incomoda, eu não quero, eu rejeito, mas se eu me submeto ao propósito de Deus, a graça de Deus, ela desce na minha vida, ela desce na tua vida, aleluia, e o nome do Senhor é glorificado. Você pode glorificar a Deus porque a graça de Deus está sobre nós, glórias a Deus. E Deus, Ele nos contradiz, amada igreja, porque Ele é Deus e Ele tem os seus propósitos elevados. E Paulo experimenta essa graça, não foi com um sim. Paulo experimentou a graça de Deus com um não. Eu imagino Paulo fazendo a primeira oração: Senhor, remove esse espinho da minha carne. Sem resposta. Na segunda, sem resposta. Na terceira, a plateia, os amigos, os discípulos, tinham certeza, porque era costume dos judeus, orar 3 vezes ou levantar um clamor 3 vezes, e com certeza Deus vai mover, porque Paulo é homem de Deus. Aí Paulo fala: Deus sim, Deus não responde. Deus sim, Deus não responde. Na terceira, Deus sim, e Deus fala não. E a graça de Deus, ela vem na vida de Paulo através de um não. E quem aqui gosta de ouvir não? Quem aqui gosta de ouvir não e chega? Não. Ninguém gosta de ouvir não. Mas tem um escritor que eu gosto muito, C.S. Lewis, que ele diz uma das frases que eu guardo no meu coração. Ele diz assim que muitas das misericórdias de Deus na vida dele se manifestaram através ou por meio de um não. É aquilo que a Bíblia diz: você não entende o que Deus está fazendo agora,
mas você vai entender depois. Irmão, irmã, o propósito de Deus é sempre mais elevado, é sempre maior do que aquilo que nós projetamos, imaginamos ou pensamos. Se Deus está falando não agora, é porque Ele tem um propósito, e Ele diz para você: a minha graça te basta. Oh, aleluia! A minha graça te basta. Através dessa experiência de não, Paulo constrói uma teologia para nós que nos livra, amados irmãos, de algo que podia nos matar, que é a concepção que os coríntios tinham de supercrente, de que crente é intocável, de que crente não se abate, de que crente é igual anjo, crente não chora, crente não sente dor, crente não lamenta. E isso pode nos destruir, porque você pode pensar que é um anjo, mas você não passa de um ser humano dependente da graça de Deus. Aleluia! E se você não entender isso, a vida vai quebrar você. Mas se você entender isso, a graça de Deus vai te abraçar. Aleluia! Ramandeia nassadarabacandarai. Quem intitula os heróis somos nós. A gente olha para a vida do pastor, dos pastores e pensa: são todos super-homens. Não tem problema, eles tiram tudo de letra. São carentes das nossas orações. Porque nessa vida Jesus disse: vocês terão aflições. E não é vocês daí, somos todos nós, dependentes de uma graça que não tem fim. Que quando você se submete à visão e ao propósito de Deus, ainda que não seja aquilo que você queria, Ele dá um banho da graça dele na tua vida. E quando todo mundo pensa: agora ela acabou, agora não dá mais para ele, daqui a pouco está de pé, glorificando a Jesus, produzindo frutos para a glória de Deus. Alamai de que vasébia candaraia. Aleluia. Então, se hoje Deus está falando não para você, não te preocupa, porque Ele fala não para mim, Ele fala não para o pastor, Ele fala não para as irmãs, e através desse não nós somos aperfeiçoados, o nome de Jesus é glorificado, porque nós somos encharcados da graça de Deus, e o propósito de Deus, que é soberano, inabalável, Ele não para, Ele continua, nós avançamos, e Jesus vai na frente, e Deus, amados irmãos, Ele é entronizado, Ele é exaltado na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. O segundo elemento do texto, e é a palavra do próprio Deus, ele diz: a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O segundo elemento que constitui alguém forte em Cristo Jesus é a fraqueza. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus sabe que nós somos fracos. Deus sabe que nós somos fracos. Hebreus capítulo 4, se você quiser acompanhar, versículo 14 e 15, eu já vou lendo para a gente ganhar tempo, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, e aqui eu coloco o meu grifo,
porque o escritor está dizendo, nós temos um grande sumo sacerdote. Ele não diz que nós somos grandes, ele está dizendo que ele é grande, que o sumo sacerdote é grande, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, Ele é grande. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos fracos, irmãos, e Ele se compadece de nós. Aleluia! Ele se compadece das nossas limitações, Ele se compadece da nossa incapacidade. É por isso que quando Deus te usa, você não entende nada, mas é Deus sendo glorificado na tua vida. Você não entende nada porque você não pode curar a sua dor de cabeça, mas quando você ora, invoca o nome daquele que está acima de tudo, Ele derrama essa graça, esse poder, e a cura se manifesta e o nome dele é glorificado. Aleluia. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Aleluia, oh glória, alamande que manai. Ele se compadece das nossas ou da nossa fraqueza, e Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Até agora, irmãos, nós não sabemos como orar. Olha como que nós somos confrontados pela palavra de Deus. Se não é o auxílio do Espírito, do bendito Espírito Santo, a gente não sabe nem orar. No pouco tempo que eu tive de experiência dirigindo igreja, somaram 4 anos, 2 e 2, às vezes, algum irmão, alguma irmã tinha um questionamento, e eu tinha a Bíblia, eu tinha a teologia, eu tinha a Deus, claro, mas chegava com algum questionamento que eu não sabia responder. Não sabia responder. E falo com toda sinceridade. O mundo vai evoluindo, a modernidade e coisas novas vão chegando, e tem coisas que a gente não entende. A gente não sabe. Mas o Espírito de Deus, aleluia, Ele conhece as profundezas de Deus, diz a Bíblia. Aleluia, é Ele quem nos ajuda, é Ele que nos auxilia, é Ele que nos ensina, nos conduz na oração. A Bíblia diz aqui nesse texto que não sabemos orar, mas esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos, mas Ele sabe, Ele está conosco. Igreja, você pode glorificar o nome de Jesus, porque Jesus disse: eu vos enviarei um outro Consolador para que esteja com vocês, para que fique com vocês, e Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A Bíblia diz que Deus usa os fracos. E essa leitura é uma leitura muito interessante. 1 de Paulo aos Coríntios, essa eu queria que você lesse. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados.
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, e até aquelas que são desprezíveis, e que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie em alguma coisa, que se glorie no Senhor, que escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, que escolheu, aleluia, aqueles que não são para confundir aqueles que são. Se você e eu temos que nos gloriar de alguma coisa, meu irmão, nós temos que nos gloriar desse Deus que é maravilhoso, desse Deus que antes de pegar o currículo, Ele já disse: eu te amo. Aleluia! A Bíblia diz que Ele nos amou antes mesmo de nós sermos reconciliados com Ele, quando nós éramos ainda seus inimigos, pelo pecado que habita em nós. Ele nos amou primeiro, e Ele nos escolheu. Mas pregador, eu sou forte, eu não tenho capacidade, eu não posso. Mas a Bíblia está dizendo que é esse tipo de gente que o Deus Todo-Poderoso escolhe para fazer uma grande obra na face da terra, e o nome dEle ser glorificado. Você pode adorar o nome dEle? Aleluia. Você imaginou que você ia chegar até aqui? Você imaginou que um dia você ia ser quem você se tornou pela graça de Deus na tua vida? Você consegue imaginar? Eu não conseguiria me imaginar pregando numa tribuna. Não, irmãos, jamais. Eu jamais. No aniversário do príncipe dos pregadores da nossa igreja, pastor Wilson, jamais. O meu pastor presidente aqui na minha retaguarda, que tem mais anos de ministério do que eu tenho de vida, jamais. Mas a graça de Deus, ela veio, e eu falei: Jesus, me dá essa graça. Porque o seu poder se aperfeiçoa exatamente, é na minha pequenez, é na minha fraqueza. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, igreja? Aleluia. Você já está se sentindo melhor? Vai ficar melhor ainda. Já estou caminhando para o fim. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós já fizemos a leitura. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Agora é a resposta de Paulo para Deus: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor do Cristo. Porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Aleluia! Quando eu reconheço as minhas limitações, pega isso aqui. Essa é a chave para eu poder acessar o poder de Deus que já está na minha vida. Reconhecer as minhas limitações é o que libera o poder de Deus que já está na minha vida. Ele já depositou na tua vida. Aleluia, Ele já depositou. E para você acessar esse poder, essa é a nossa dificuldade. A gente tem que descer. A gente tem que reconhecer: Senhor, eu não posso. Irmãos, nesses anos de caminhada, eu já passei por muitos lugares. E eu tenho certeza absoluta que eu não podia estar neles.
Eu tenho certeza absoluta que tinha gente muito mais preparada. Eu me lembro de um dia, isso aqui eu vou contar para vocês, vou terminar. Eu fui pregar em Barra Mansa, eu e a Nádia, numa igreja Assembleia de Deus do Ano Bom, que é o ministério maior lá de Barra Mansa. Pastor José Edson de Souza, que foi um dos comentaristas da Revista Obreiros e também do Mensageiro da Paz. Ele continua escrevendo ainda, escreve no Jornal da Cidade, um homem bastante capacitado. E índio, olha que interessante. Um índio que Deus trouxe para fazer uma grande obra na Assembleia de Deus. Aleluias. E era um congresso, e no sábado à tarde a Nádia pregou. No sábado à noite quem pregou foi o pastor Gilmar Santos, de Goiânia, que prega nos Gideões Missionários. E a gente ficou no mesmo hotel, ele conversou muito comigo e com a Nádia, contou as experiências, e ele pregou no sábado à noite. Irmãos, imagina que glória que foi, quantas curas, quantas revelações. E no domingo era eu. Aí o pastor presidente, no domingo, depois do almoço, ele me chamou no gabinete, ele falou assim: Geraldo, eu quero te contar uma coisa. Eu falei: o que, pastor? Ele falou assim: Geraldo, eu fiquei muito feliz pelo que Deus fez ontem, Jesus curou vidas aqui, mas fazem muitos anos que eu não vejo Jesus batizar com o Espírito Santo na igreja. Eu falei: pastor, mas Jesus batiza, né? Ele falou: batiza, mas vamos orar por isso? E eu ia pregar à noite. Aí eu fui para o hotel, estava super cansado, o cansaço foi embora. Eu dobrei o joelho, falei para a Nádia: pode descansar que eu vou ficar orando aqui. Ontem o pastor Gilmar Santos pregou, Jesus curou, agora eu vou pregar em seguida, que isso? E o pastor ainda me faz uma confissão dessa, ele queria que Jesus batizasse com o Espírito Santo. Falei: meu Deus do céu, passa de mim esse cálice, Senhor, faz chegar alguém aí da convenção. O pastor Timóteo Ramos estava para aparecer lá, eu pensei: se ele for presidente da convenção, ele prega. E chegou a noite, na hora que eu fui pregar, eu preguei. E quando eu terminei a pregação, esmagado na graça de Deus, eu chamei à frente quem cria que Jesus batizava com o Espírito Santo. E a primeira pessoa que veio foi a netinha do pastor, de 9 anos. E quando ela chegou no altar, Jesus batizou ela com o Espírito Santo, com fogo. Depois veio o namorado da neta mais velha do pastor, e Jesus batizou ele também com o Espírito Santo. Depois veio uma irmã do circo de oração, cabelinho branco, e Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Jesus batizou obreiros, batizou jovens. Ele fez uma grande obra, aleluias, porque na nossa fraqueza Ele manifesta o seu poder e mostra que quem faz é Ele, para a glória dEle, aleluia, porque tudo é dEle. Você pode glorificar o nome de Jesus. Nós somos vasos de barro, igreja. Nós somos vasos de barro. E eu quero concluir aqui, porque o tempo já foi. Tinha mais coisa para falar, mas temos que ser prudentes. Eu acho que você já entendeu. A mensagem de Deus é simples. O poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu achava que eu era forte demais, e nesse ano eu passei por um transtorno de ansiedade. Fiquei 5 dias sem dormir e tomei remédio tarja preta. E eu sempre fui contra essas coisas, mas foi necessário para mim. O meu ritmo de vida era alucinante. Eu dormia 4 horas por noite só, pregando e escrevendo e fazendo a obra de Deus. Meu sistema nervoso entrou em colapso, eu não sei nem explicar. Aí eu fui no médico, o médico falou isso para mim, eu falei: o senhor está ficando doido? Eu? Aí eu não tomei, é claro, super crente, fiquei sem dormir. Na outra noite eu orei e falei: Jesus, me perdoe se é pecado, mas eu vou tomar. Tomei, dormi. Falei: Jesus, esse negócio é bom. Aí eu fui indo até quando Deus quis, incomodado, engolindo as minhas convicções.
Até que eu falei: Jesus, eu oro por tanta gente. Esses dias estava vindo aqui, o Gerson Coração me interpelou ali na subida daqui da rampa e falou: irmão Geraldo, Deus fez um milagre o dia que você pregou na minha vida. Ele não contou o que é, mas ele falou que é milagre. Milagre é coisa que só Deus pode fazer. Aleluia. Aí eu falei para ele: amém, irmão. Nem lembro o que eu preguei. Quando eu falo uma profecia, eu nem lembro o que eu falei, irmão. Eu só concordo. Se foi, então amém, glória a Deus. E eu passando por aquilo ali, daí Jesus falou, eu falei: Jesus, mas por que, Jesus? E ele me deu esse texto: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu comecei a respeitar a gente que passa por essas patologias. Na semana passada eu estive numa congregação, uma mocinha veio e falou: pastor, estou passando por isso, por aquilo. Falei para ela: filha, fica tranquila, você não está com nada normal. Eu vou fazer uma oração por você e eu vou te dar as palavras que Deus me deu para me tratar. No dia seguinte ela mandou mensagem, falou: pastor, eu dormi a noite inteira, acordei quase meio-dia. Eu falei: era isso que eu queria para a tua vida. E ela disse: Jesus me curou, a graça de Deus desceu sobre mim, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente é quebrado, a gente entende que nós não somos super-homens, mas nós somos super dependentes do Deus que é todo-poderoso. Se coloque de pés comigo em nome de Jesus. Querido Deus, Pai de misericórdia, te louvo pela tua palavra, e eu peço, Senhor, que essa mesma graça seja derramada sobre a tua igreja, que nós saiamos daqui com o entendimento que nós não podemos, que nós não somos, mas que o Senhor é tudo em todos nós, que o Senhor derrama sobre nós a sua graça, e que essa graça nos basta para que o teu propósito seja realizado na nossa vida. Fica conosco, abençoe o teu povo, alcance a cada um, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diga amém.